A velocidade da luz, o limite máximo de velocidade cósmica. Einstein disse que nada poderia ser mais rápido. Mas será que isso é mesmo verdade? Agora há um avanço espetacular que coloca em dúvida, desde a base, nossas suposições sobre a velocidade da luz. O que exatamente foi descoberto em um novo experimento espetacular pode mudar para sempre nossa visão do universo e talvez até abrir o caminho para as estrelas. Fiquem ligados até o final, porque isso vai ser super empolgante. Sejam muito bem-vindos, pessoal! A velocidade da luz, quase 300 mil quilômetros por segundo. Isso é tão rápido que daria para dar a volta na Terra em apenas 1/7 de segundo. A luz é incrivelmente rápida, mas será que existe algo ainda mais rápido? Se perguntas cósmicas assim também te fascinam tanto quanto a mim, já aproveita e se inscreve no canal. Assinar não custa nada. Assim você nunca mais perde um vídeo e ainda me ajuda. Muito obrigado, pessoal! Agora vamos mergulhar direto no fascinante mundo da superluminaridade. No Lawrence Livermore National Laboratory, pesquisadores conseguiram algo incrível, um experimento em que um pulso de luz em um plasma ultrapassou a velocidade da luz. Como isso é possível, se Einstein nos ensinou que nada pode ser mais rápido do que a luz? Uma dessas constantes da natureza é a velocidade máxima c, conhecida popularmente como velocidade da luz. Albert Einstein afirmou em sua teoria da relatividade que a velocidade da luz, ao se propagar no vácuo, nunca muda. Com aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, a luz viaja no vácuo com a maior velocidade possível em nosso universo. No entanto, velocidade da luz não é uma denominação realmente precisa, e isso por dois motivos. Primeiro, não é só a luz que atinge essa velocidade máxima, mas também todas as outras ondas eletromagnéticas. Segundo, a luz também pode ser mais lenta, dependendo do meio pelo qual ela se propaga. Na água, por exemplo, a velocidade da luz se reduz para cerca de 231 mil quilômetros por segundo. Portanto, a velocidade da luz pode variar, só no vácuo ela atinge a velocidade máxima c. Até aqui tudo bem, mas alguns de vocês certamente estão se perguntando, mas por que precisamos obedecer às leis da natureza? E eu odeio regras. Imaginem uma nave espacial voando rapidamente pelo espaço. Eu preparei especialmente para vocês esta tabela absolutamente precisa do ponto de vista científico. Nossa nave espacial se move através do espaço e do tempo. Quanto mais rápido ela se move pelo espaço, mais devagar o tempo passa. Isso decorre do conceito de espaço-tempo, segundo o qual espaço e tempo estão inseparavelmente ligados. Agora vamos imaginar um fóton, uma partícula de luz. Ela se move, é claro, muito mais rápido do que uma nave espacial, ou seja, no vácuo, com a velocidade máxima c. Essa velocidade tem um impacto tão grande sobre o espaço-tempo que o componente temporal é completamente eliminado. O tempo é desacelerado a tal ponto que ele para. Para a luz, portanto, o tempo simplesmente não existe e isso representa o máximo aproveitamento da relação entre espaço e tempo. Mais do que a eliminação do componente temporal não é possível, e é por isso que, nesse ponto de velocidade, a velocidade máxima é atingida. Em outras palavras, se vocês quiserem que o tempo pare, só precisam se mover rápido o suficiente. Portanto, constantes da natureza que não podem ser quebradas. Eu, pessoalmente, também sou muito alérgico a regras, mas essas nós realmente precisamos seguir. E, claro, o mesmo vale para os fótons, as partículas da luz. Mas existem propriedades da luz que não seguem as mesmas regras. Físicos do Lawrence Livermore National Laboratory, nos Estados Unidos, conseguiram acelerar ondas compostas por grupos de fótons a velocidades superiores à da luz. Parece inacreditável e é um pouco complicado, mas vamos analisar tudo isso passo a passo. Primeiro, os pesquisadores criaram um plasma de hidrogênio-hélio, ou seja, uma mistura ultraaquecida em que os elétrons são arrancados dos átomos, formando assim um gás ionizado. O princípio básico vocês provavelmente conhecem daquelas bolas de plasma estilosas que eram super populares nos anos 80. Para gerar o plasma, os pesquisadores bombardearam a mistura de hidrogênio e hélio com um feixe de laser polarizado. Depois, eles direcionaram um segundo feixe de laser ao plasma e, exatamente no ponto onde os caminhos dos dois feixes se cruzaram, o segundo pulso de laser desacelerou em resposta a uma mudança no índice de refração do plasma.
Ou seja, em outras palavras, a desaceleração foi causada pela interação entre os dois lasers e o plasma. Os pulsos de laser, por sua vez, possuem uma componente horizontal e uma vertical, e os físicos mediram a diferença de tempo entre essas duas componentes do feixe de laser. Ao ajustar levemente as configurações exatas dos dois feixes de laser, é possível ajustar a diferença de tempo entre a componente horizontal e a componente vertical de um dos feixes de laser. Os pesquisadores brincaram um pouco com o ajuste dos pulsos de laser e descobriram que, dessa forma, podiam diminuir a velocidade de um dos lasers de 0,995 C, ou seja, quase a velocidade da luz, em menos 0,34 C ou aumentá-la até 0,12 C. Eu não sou bom em matemática, mas se a gente calcular 0,995 C mais 0,12 C, então, obtemos um valor maior que um C maior que a velocidade máxima C, maior que a velocidade da luz. O topo do pulso se move mais rápido que C. E agora? Einstein foi completamente refutado agora? Todas as suas teorias acabaram. Toda a física até agora nem vale o papel em que foi escrita. Não exatamente, porque aqui estamos falando da velocidade de pulsos de luz, ou seja, grupos inteiros de fótons. E embora a maioria das pessoas não saiba, a velocidade com que pulsos de luz se movem através de um material pode ser muito diferente da velocidade c, ou seja, da velocidade com que a luz se move no vácuo. Essa velocidade dos pulsos de luz, chamada de velocidade de grupo, pode ser tanto maior quanto menor que c. E isso tem uma grande influência em como a forma de um pulso de luz se propaga e se distorce enquanto atravessa um determinado material. Simplificando, os fótons individuais ainda se movem no seu ritmo habitual, mas a dança coletiva deles acelera. Vocês com certeza conhecem isso da balada. Quando você está sozinho na pista de dança, você se mexe mais devagar. Mas quando todo mundo começa a dançar, o DJ coloca Backstreet Boys para tocar e você já tomou o 10º gin tônica, aí o negócio pega fogo. Parece ótimo, né? Então, quando é que vamos começar a construir naves espaciais que aproveitem essa velocidade de grupo e nos levem até as estrelas? Isso provavelmente vai ser um pouco complicado, porque para processos mais complexos, como propulsão ou transmissão de informações, a velocidade real dos fótons é o que importa, e não a velocidade de grupo. E como já aprendemos bastante até agora, os fótons individuais não conseguem ultrapassar a velocidade máxima c. Por mais espetacular que seja o experimento no Lawrence Livermore National Laboratory, ele provavelmente não vai nos trazer um motor de velocidade superior à da luz tão cedo. Mas isso não significa que não possamos alcançar outros avanços tecnológicos espetaculares com isso. Porque, principalmente para a tecnologia de lasers, esses avanços são incrivelmente interessantes. O uso de correntes de plasma para amplificar ou modificar as propriedades da luz nos permite construir lasers de alta tecnologia avançada, que por sua vez são fundamentais para uma série de tecnologias do futuro. Fleming Goyon, líder do experimento, diz que luz lenta e rápida é só a ponta do iceberg. A capacidade de prever as propriedades do plasma e usá-las a nosso favor é fundamental para experimentos com lasers de alta energia na física de alta densidade de energia e na fusão por confinamento inercial. Precisaríamos de lasers desse tipo, por exemplo, para o acionamento de aceleradores de partículas ou para aprimorar instalações de fusão nuclear. Essa é uma tecnologia que, potencialmente, poderia nos fornecer energia quase infinita no futuro, o que também é fundamental para sistemas de propulsão na exploração espacial. Por caminhos indiretos, esses experimentos de plasma com velocidades superiores à da luz talvez acabem nos proporcionando algum tipo de hiperpropulsor, como em Star Wars. Eu sei, é um tema relativamente complicado e cheio de detalhes. É por isso que gostaria de responder ao máximo de perguntas possível sobre a velocidade da luz nos comentários. O que ainda não está claro? O que você sempre quis saber sobre a velocidade da luz? Escreva todas as suas perguntas nos comentários aqui. Tento responder o máximo possível. Prometi. Loucura, né? Essa descoberta levanta muitas questões. Mas será que estamos realmente sozinhos nessa observação? De jeito nenhum. Outra força fundamental do nosso universo também parece não respeitar o limite de velocidade cósmico de Einstein, a gravidade. Combinando com isso, minha camiseta, aliás, as camisetas dos vídeos e muitas outras coisas galácticas, como planetas de pelúcia e meus livros, estão disponíveis na minha loja espacial. É só clicar aqui ou acessar os links logo abaixo do vídeo. Cada pedido me ajuda muito e são ótimos presentes nele de Páscoa.
Mas voltando ao assunto, será que a gravidade talvez atue instantaneamente, assim, seja mais rápida que a luz? Vamos fazer um pequeno mergulho profundo na física. Quando a gente começa a pensar mais a fundo sobre a gravidade, tudo fica rapidamente misterioso. O que exatamente é a gravidade? A comprovação da existência de uma partícula da gravidade ainda não foi feita de forma inequívoca, e a explicação da causa dessa força continua sendo um dos maiores mistérios da física. Mas independentemente de como, ou mesmo se, a gravidade pode ser explicada pela física quântica, ela está de algum jeito aí, pelo menos é o que eu acredito. Se alguém aí estiver flutuando sem gravidade no espaço enquanto assiste a este vídeo, escreve aí nos comentários para mim. Um dos aspectos mais confusos da gravidade, de qualquer forma, é que ela parece agir imediatamente, ou seja, de forma instantânea. Ou será que a gravidade do Sol, que mantém a Terra presa, também chega até nós na velocidade da luz? Para resolver esse mistério, precisamos mergulhar um pouco mais fundo na física de Einstein. Albert Einstein descobriu, em sua teoria da relatividade, que espaço e tempo são inseparáveis. Juntos, eles formam o espaço-tempo, e a gravidade influencia o espaço-tempo. Quanto mais pesado é um objeto, mais o espaço-tempo, que podemos imaginar, para simplificar, como uma espécie de rede V curvado. Até mesmo vocês influenciam o espaço-tempo, justamente por causa do seu peso. Isso, é claro, não quer dizer que vocês sejam gordos. Outra descoberta importante de Einstein foi que existe uma velocidade máxima no cosmos. Essa velocidade é chamada de velocidade c. A teoria da relatividade afirma que a velocidade da luz, quando se move através do vácuo, nunca muda. Com aproximadamente 300 mil km por segundo, a luz possui a maior velocidade possível no universo. E isso, aliás, não vale apenas para a luz, mesmo que normalmente se fale em velocidade da luz, mas também para todas as outras ondas eletromagnéticas. Fique à vontade para escrever suas ideias nos comentários de onde vêm as leis da natureza. Qual é a causa das leis físicas do nosso cosmos? Uma espécie de matriz ou algo completamente diferente? Eu ficaria muito interessado em saber o que você pensa e tentarei responder ao máximo de comentários possível. Prometido! Mas agora voltando à gravidade. Como a gravidade se comporta nessa interação de velocidade, espaço e tempo? Isaac Newton, o descobridor da gravidade, que segundo a lenda teria levado uma maçã na cabeça, acreditava que essa força se propagava instantaneamente, sem nenhum atraso temporal. Já Albert Einstein, em sua teoria da relatividade, afirma que a gravidade também só pode se propagar à velocidade da luz. Afinal, qual dessas ideias está correta? A gravidade do Sol não age sobre nós imediatamente? E se o Sol desaparecesse agora? A gravidade dele sumiria imediatamente ou levaria cerca de 8 minutos para notarmos? Esse é justamente o tempo que a luz do Sol leva para chegar até a Terra. Há alguns anos, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Colômbia realizou um experimento muito inteligente para responder essa questão de uma vez por todas. E, para isso, eles contaram com a ajuda do gigante do nosso sistema solar, Júpiter. Júpiter é 2 vezes mais pesado do que todos os outros planetas do sistema solar juntos. Ou seja, ele realmente pesa bastante. Será que isso já é gordofobia planetária? E foi assim que o experimento dos pesquisadores funcionou. Enquanto Júpiter passava pelo campo de visão, os cientistas observaram a luz de um quasar, ou seja, o centro ativo e energético de uma galáxia distante, usando vários telescópios conectados entre si. A força gravitacional emitida por Júpiter desviou minimamente a luz desse quasar. Ou seja, eles usaram Júpiter como uma lente gravitacional e, a partir disso, os cientistas puderam calcular a velocidade de propagação da gravidade. Uma metodologia tão simples quanto genial. E o resultado, a gravidade não atua instantaneamente, ela se propaga à velocidade da luz. Isso foi confirmado mais tarde também pelas primeiras medições de ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais são uma espécie de vibração do espaço-tempo quando dois objetos muito massivos colidem. Quando, por exemplo, 2 buracos negros se fundem, a malha do espaço-tempo começa a oscilar, e essa oscilação foi detectada com sucesso pela primeira vez em setembro de 2015 por cientistas da colaboração LIBO, depois que Albert Einstein já havia previsto isso quase 100 anos antes. Ondas gravitacionais só são possíveis se a gravidade se propagar à velocidade da luz. De acordo com a física newtoniana, a qual até então ainda alguns cientistas aderiam, uma onda desse tipo seria impensável, pois a gravidade atingiria a Terra instantaneamente.
Resumindo, a gravidade se move tão rápido quanto a luz, e embora isso tenha sido muito debatido por muito tempo, agora pode ser considerado comprovado. Mas ainda assim surgem algumas perguntas consequentes. Por exemplo, se é assim, por que então a luz não pode escapar de um buraco negro? Mas a gravidade pode. No entanto, isso se baseia em uma ideia errada sobre o que é um buraco negro. O buraco negro, na verdade, não emite gravidade de seu interior, mas sim, o próprio buraco negro é o campo gravitacional. Em outras palavras, a gravidade não precisa sair do buraco negro. O buraco negro em si é um campo gravitacional congelado. A gravidade pode ser estática, já as ondas gravitacionais são tão rápidas quanto a luz. Depois desse mergulho na velocidade da gravidade da luz, lembrei do filme Interestelar, onde é apresentada a ideia de que existe uma força ainda mais poderosa e rápida no universo, o amor. Essa, afinal, não pode ser detida nem mesmo pela curvatura do espaço-tempo. E por isso aqui vai uma bela citação para vocês, que supostamente é preciso ter cautela, seria de Albert Einstein. A gravidade não pode ser responsabilizada pelo fato de as pessoas se apaixonarem. Como, em nome de tudo, alguém pode explicar um fenômeno tão importante quanto o primeiro amor usando os recursos da física? Coloque sua mão sobre um fogão por 1 minuto e isso vai parecer 1 hora. Sente-se por 1 hora ao lado daquela garota incrível e isso vai parecer 1 minuto. Isso é relatividade. Espero que a cabeça de vocês já esteja fervendo. Isso nos leva a uma das partículas mais misteriosas da física, o táquion. Essas partículas teóricas supostamente atravessam o nosso universo permanentemente em velocidade superior à da luz. Durante muito tempo, eles foram considerados pura especulação, mas pesquisas recentes sugerem que eles podem realmente existir e que a luz, de fato, não é a coisa mais rápida que existe. Mesmo partículas sem massa, como os fótons, só conseguem atingir essa velocidade e não podem ultrapassá-la. Mas ninguém é perfeito, nem mesmo Einstein. E foi assim que os físicos descobriram uma brecha na teoria da relatividade de Einstein, que teoricamente permite partículas cuja massa ao quadrado é negativa. Tais partículas sempre se moveriam mais rápido que a luz. Além disso, alguns modelos matemáticos, como a teoria das cordas, mostram que partículas superluminais como essas poderiam ser possíveis sob certas condições. Essas partículas teóricas são chamadas de táquions. Explicando de forma ainda mais simples, os próprios cálculos de Einstein oferecem uma espécie de porta dos fundos involuntária, que permite matematicamente a existência de partículas mais rápidas que a luz. E essas partículas potenciais também não poderiam ser desaceleradas até a velocidade da luz ou abaixo dela, pois isso exigiria uma quantidade infinita de energia. Dá para dizer, então, que um táquion desses tem mesmo muita velocidade no velocímetro. Mas sempre houve problemas com a hipótese dos táquions, porque, embora as equações de campo de Einstein pareçam permitir sua existência, outros fatores na prática acabam atrapalhando um pouco. Pelo menos 2 problemas principais ainda não foram resolvidos. Primeiro, energia negativa. A energia do táquion poderia, sob certas condições, assumir valores negativos, o que, de acordo com a teoria física convencional, não parece muito plausível. E segundo, o vácuo estável. O campo do táquion seria instável em seu estado fundamental, o que desencadearia uma espécie de avalanche dessas partículas mais rápidas que a luz. Mas agora, um novo trabalho de pesquisa de físicos da Universidade de Estocolmo está causando bastante alvoroço no mundo científico, pois eles afirmam ter resolvido o problema dos táquions. Os físicos dizem, mostramos que esses problemas são causados por uma representação incorreta do grupo de Lorentz em um espaço de Hilbert muito pequeno. Espaço de Hilbert, grupo de Lorentz. Acho que primeiro precisamos destrinchar alguns desses termos para entender o que os pesquisadores descobriram. O espaço de Hilbert é um espaço matemático que descreve os possíveis estados de um sistema da física quântica. Você pode imaginá-lo como um grande espaço onde todos os estados possíveis de uma partícula ou campo têm lugar. O grupo de Lorentz, por sua vez, descreve as simetrias da teoria da relatividade especial, ou seja, como as leis físicas se comportam sob movimentos e rotações no espaço. Esse grupo nos ajuda a entender como partículas e campos mudam sob diferentes condições. Eu sei, tudo isso é super complicado. E se você, como eu na época das aulas de física, sempre era mandado buscar giz, isso não facilita em nada as coisas. Mas, em princípio, pode-se simplesmente dizer que os físicos em seu trabalho suspeitam que todas as controvérsias anteriores sobre o táquion se devem ao fato de que nosso entendimento dos processos da mecânica quântica é incompleto.
Segundo eles, o ponto-chave é a necessidade de considerar não apenas o estado inicial, mas também o estado final do sistema ao descrever o comportamento dos táquions. E agora a coisa fica realmente maluca, porque agora vamos falar sobre viagens no tempo. O pesquisador envolvido, André Dragan, diz que a ideia de que o futuro também pode influenciar o presente, e não apenas o contrário, não é de forma alguma nova na física. Mas, até agora, isso era considerado, na melhor das hipóteses, uma interpretação não ortodoxa de alguns fenômenos quânticos. Então, para realmente mergulhar no reino dos taquiões, que aliás seria um título fantástico para um romance de ficção científica, é necessário que abandonemos a nossa percepção linear habitual do tempo. Espero que vocês estejam prontos para isso, pessoal. Imaginem um filme que pode ser assistido tanto do começo quanto do final, e mesmo se você assistir do final para o início, a história continua lógica e completa. Essa abordagem invertida do tempo é, segundo os autores do estudo, a chave para entender a natureza dos taquiões. Porque, ao enxergar o tempo dessa forma, a teoria dos taquiões se torna matematicamente consistente. O estudo afirma que, ao dobrarmos o espaço de Hilbert, estabelecemos uma estrutura covariante que permite a quantização correta dos campos de taquiões e elimina todos esses problemas. Físicos quânticos realmente têm o hábito de se expressar de forma complicada. O que eles querem dizer com isso é que, ao introduzir esse princípio do tempo inverso, tipo assistir ao filme de trás para frente, torna-se possível inserir as partículas mais rápidas que a luz na teoria quântica de campos. E agora fica ainda mais louco, a nova teoria também oferece perspectivas surpreendentes para a compreensão de outros fenômenos da mecânica quântica, especialmente da misteriosa conexão entre partículas conhecida como entrelaçamento quântico. Na física quântica, duas partículas podem estar entrelaçadas e então reagem instantaneamente uma à outra, não importa o quão distantes estejam uma da outra. Suponha que eu estivesse entrelaçado quanticamente com um forno de pizza. E esse forno de pizza está a 10 milhões de anos-luz de distância. Se alguém assasse uma pizza lá, eu sentiria o cheiro imediatamente, apesar dos 10 milhões de anos-luz entre nós. Isso é entrelaçamento quântico e é absolutamente bizarro. Até agora, acreditava-se que essa conexão só era possível entre partículas no presente. Mas a nova teoria sugere a possibilidade de um entrelaçamento entre passado e futuro, criando uma realidade em que tudo se entrelaça em um estranho loop temporal. As partículas podem estar entrelaçadas não só no espaço, mas também no tempo. Isso me lembra muito o filme Interestelar, que também trata de uma conexão espaço-tempo que existe dentro de um misterioso ciclo temporal. Me contem aí nos comentários se vocês já assistiram ao filme e se conseguiram entender tudo. Então, esses novos cálculos da física quântica sugerem que táquions mais rápidos que a luz realmente poderiam existir. E isso, claro, seria nada menos do que uma revolução absoluta na física. Mas, como sempre, nem todos estão convencidos. O físico Krzysztof Jodlowski, do Instituto de Pesquisa Básica de Seul, considera o novo estudo falho, dizendo que a descrição mecânica quântica de sua interação não faz sentido. As equações adaptadas da caixa de ferramentas padrão da teoria quântica de campos levam a um comportamento não físico. Bem, o que você acha? Táquions existem? Partículas mais rápidas que a luz são concebíveis? Ou isso é um absurdo total da mecânica quântica? Estou muito curioso para saber sua opinião. Fique à vontade para compartilhar todos os seus pensamentos nos comentários abaixo. A ideia de partículas viajando mais rápido que a luz é impressionante o suficiente. Mas e se tivéssemos provas de que realmente existem fenômenos no cosmos que se movem a múltiplas vezes a velocidade da luz? Foi exatamente isso que o telescópio espacial Hubble descobriu ao observar a colisão de estrelas de nêutrons. Ondas de energia que aparentemente atravessam o espaço a 7 vezes a velocidade da luz. Como isso é possível? Vamos dar uma olhada nisso. Estrelas de nêutrons são objetos tão densos que uma única colher de chá de uma dessas estrelas pesaria milhões de toneladas na Terra. Por isso, as estrelas de nêutrons estão entre os objetos mais densos do universo. Elas são os núcleos remanescentes de estrelas que morreram. E aqui você vê uma estrela de nêutrons comparada com a região ao redor de Hanover. Por que Hanover, afinal? Essas coisas não são particularmente grandes, mas são incrivelmente densas e pesadas. E isso vem acompanhado de uma gravidade gigantesca. Quando duas estrelas de nêutrons se aproximam demais, elas começam uma dança mortal estelar, acelerando uma em direção à outra, e isso termina em uma colisão violenta, na qual ondas gravitacionais e raios gama são lançados no espaço. A NASA observou uma colisão dessas de estrelas de nêutrons em 2017 com o telescópio espacial Hubble. A análise dos dados, porém, levou vários anos e só foi publicada recentemente.
O evento observado recebeu o nome super fácil de lembrar de GW170817. Astrônomos realmente não têm talento para dar nomes. Nesse evento, portanto, duas estrelas de nêutrons colidiram. Os profissionais também chamam isso de fusão binária de estrelas de nêutrons. Isso soa muito abstrato, mas por trás disso há algo inacreditável. Com a colisão, não só foram emitidas ondas gravitacionais, ou seja, o próprio espaço-tempo foi sacudido, como também surgiu um buraco negro. Ao redor do buraco negro formou-se então um disco giratório, chamado de disco de acreção, no qual se acumulou matéria capturada pela gravidade do buraco negro. Em um disco de acreção como esse, gera-se uma quantidade extrema de energia e pode acontecer que essa energia seja liberada em forma de explosões violentas, chamadas de jatos, lançadas para o espaço. E a NASA conseguiu analisar com precisão justamente esses jatos resultantes da colisão de estrelas de nêutrons. E o resultado provavelmente deixou os cientistas de olhos arregalados, pois as medições mostraram que a radiação se moveu a 7 vezes a velocidade da luz. E me chamem de conservador, mas isso, na verdade, não é possível. Desde Albert Einstein, sabemos que a velocidade máxima c, como constante da natureza, é o mais rápido que pode ser alcançado em nosso cosmos. E a velocidade da luz no vácuo corresponde a essa velocidade máxima c. 7 vezes essa velocidade máxima basicamente jogaria por terra tudo o que achamos que sabemos sobre a luz e a teoria da relatividade. Vamos fazer um pequeno jogo. Antes de eu apresentar para vocês a explicação dos pesquisadores para essa medição curiosa, escrevam aí nos comentários como vocês explicariam isso. Como é possível que os feixes aparentemente estejam viajando a 7 vezes a velocidade da luz? Será que nosso entendimento sobre a velocidade da luz está errado? Houve algum erro de medição? Aguardo ansiosamente suas teorias mais interessantes e tentarei responder o máximo possível. Prometido! Os rapazes e moças da NASA são inteligentes e sabiam imediatamente que devia haver alguma explicação para a suposta velocidade 7 vezes maior. Primeiro, eles ficaram muito felizes que o Hubble conseguiu fazer medições tão precisas. O astrônomo envolvido, Kunal P. Muli, disse: "Estou impressionado que o Hubble pôde nos fornecer uma medição tão precisa, que compete com a precisão de radiotelescópios VLBI de alta potência distribuídos por todo o mundo." Também foi a primeira detecção combinada de ondas gravitacionais e radiação gama durante a fusão de uma estrela de nêutrons binária. De qualquer forma, é um feito absolutamente histórico da NASA e do telescópio Hubble. Mas afinal, o que há de tão especial sobre a velocidade da luz? A resposta é movimento superluminal. O que isso quer dizer agora? Movimento superluminal é um efeito que pode ocorrer quando a luz se aproxima dos nossos instrumentos de observação e cria a ilusão de que a luz está se movendo a uma velocidade maior do que a velocidade máxima c. Como o jato da colisão das estrelas de nêutrons se aproxima da Terra quase à velocidade da luz, a luz que ele emite depois tem que percorrer uma distância cada vez menor. Pode-se dizer que o jato está perseguindo sua própria luz. Na verdade, passou-se mais tempo entre a emissão da luz pelo jato do que o observador imagina. E isso faz com que a velocidade do objeto seja superestimada. E, nesse caso, ela parece até ultrapassar a velocidade da luz. Ok, mas falando sério, quem entendeu isso agora? Foi o que eu pensei. Por isso, aqui vai uma explicação um pouco mais detalhada. Imaginem o buraco negro com seu disco de acreção. Lá, fótons, ou seja, partículas de luz, são lançados no espaço, movendo-se quase na velocidade máxima possível. Esses fótons, portanto, vivem em um mundo relativístico. Para eles, o tempo não existe, pois quanto mais rápido você se move, mais isso afeta o tempo, e na velocidade máxima o tempo simplesmente deixa de passar. As ondas de radiação que chegam até nós da colisão de estrelas de nêutrons também se movem quase na velocidade máxima. Ou seja, o tempo passa de forma quase imperceptível para elas. Isso significa um fóton que for emitido de lá hoje vai chegar à Terra apenas um pouco antes de um fóton que só for emitido daqui a um mês. Porque para esses fótons, categorias como hoje, semana que vem ou daqui a um mês simplesmente não existem mais por causa da sua velocidade. Em outras palavras, o intervalo de tempo entre dois desses fótons é muito menor do que um mês, o que dá a impressão de que o feixe se move mais rápido que a velocidade da luz. Isso é o que chamamos de movimento superluminal. Eu sei, é bem complexo. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre isso ou se algo não ficou claro, fiquem à vontade para deixar suas perguntas nos comentários. De qualquer forma, a NASA conseguiu calcular a velocidade real com que as ondas de radiação estavam se movendo.
O pesquisador envolvido, Wenbin Liu, disse: nosso resultado indica que o jato se moveu a pelo menos 99,97% da velocidade da luz quando foi lançado. Ou seja, bem mais devagar do que 7 vezes a velocidade da luz, mas, para ser sincero, ainda assim incrivelmente rápido. E a ideia de que, para os fótons, o tempo praticamente não existe que, por causa dos efeitos relativísticos, nos é dada a impressão de que existe algo mais rápido do que a velocidade da luz, é simplesmente fascinante, não é? É como se fosse uma pegadinha cósmica, e definitivamente mais interessante do que qualquer coisa que se vê nos canais de pegadinhas comuns do YouTube. Aliás, a primeira medição precisa da velocidade da luz já foi realizada em 1676. O astrônomo dinamarquês Ole Romer usou para isso a Lua de Júpiter, Io. Com base nos horários dos eclipses da Lua, dependendo da distância de Júpiter à Terra, ele conseguiu verificar a velocidade da luz. E essa lua ainda é de grande interesse hoje, especialmente para mim, porque ela é apelidada de Lua da Pizza. Pizza. Todas essas descobertas mostram que talvez precisemos reavaliar os limites de velocidade cósmica. Mas o que isso significa para nossas próprias ambições de alcançar as estrelas? É aqui que o revolucionário motor Sunbeam entra em ação. Um conceito que poderia levar sondas espaciais a uma velocidade que tornaria possível viagens até o nosso vizinho estelar mais próximo, Alpha Centauri. Apertem os cintos, agora vamos viajar para as estrelas. Mais especificamente, para o conceito de propulsão mais promissor para viagens interestelares, o motor Sunbeam. A ideia básica por trás disso é, na verdade, bastante simples. Em vez de levar o combustível junto, a energia de propulsão deve ser transferida para a sonda espacial de fora, por meio de um feixe de partículas disparado de uma plataforma próxima ao Sol. Ok, isso já não parece tão simples assim. Na verdade, parece até meio maluco. Mas o conceito é poderoso, porque com esse motor de feixe de elétrons, uma sonda espacial de várias toneladas poderia ser acelerada até 10% da velocidade da luz. Com isso, Alpha Centauri poderia ser alcançada em apenas 40 anos, em vez de 40 mil anos como com propulsões convencionais. Uma perguntinha para vocês: quanto tempo a Voyager levaria para chegar ao próximo sistema estelar? Quando ela vai chegar na próxima estrela? Deixem seus palpites agora nos comentários. A resposta vai aparecer no final do vídeo, lá embaixo. Estou curioso para ver quem vai chegar mais perto. Sim, com o motor Sunbeam, Alpha Centauri estaria ao alcance de uma vida humana. Mas como exatamente isso funcionaria? O coração do motor Sunbeam é uma plataforma estacionária próxima ao Sol, chamada de um statite. Ele fica praticamente parado no espaço, aproveitando a pressão da radiação solar e o campo magnético do Sol. A partir desse statite, é disparado um feixe concentrado de elétrons relativísticos, ou seja, elétrons acelerados a quase a velocidade da luz. Esse feixe de elétrons então atinge a sonda espacial e transfere o impulso. Assim, a sonda é continuamente acelerada, sem precisar levar combustível próprio. Quanto mais tempo o feixe incide sobre a sonda, mais rápido ela fica. Com a técnica certa, seria possível atingir uma velocidade de 30 mil km por segundo. 10% da velocidade da luz. Peraí, você talvez esteja pensando agora, por que um feixe de elétrons desses permaneceria estável por uma distância tão grande? Ele não deveria se dispersar de alguma forma e perder seu efeito? Boa pergunta. Na verdade, esse é um dos aspectos mais engenhosos de todo o conceito. Porque, em velocidades relativísticas, ocorre um efeito chamado pinçamento relativístico. Normalmente, os elétrons se repeliriam, mas quando se movem quase à velocidade da luz, a dilatação do tempo impede que eles se afastem uns dos outros. Ou seja, o feixe permanece concentrado mesmo em distâncias enormes e pode transferir sua energia para a sonda espacial. O estudo afirma a física dos feixes de partículas carregadas para transferência de energia e momento já foi amplamente estudada na literatura interestelar. Para alcançar distâncias de 100 unidades astronômicas ou mais, os transmissores de feixe e as óticas de focalização relevantes, embora não estejam além da nossa imaginação, representam uma infraestrutura espacial em grande escala que vai além das nossas expectativas de curto prazo. Louco, né? É a teoria da relatividade que torna isso possível. Mas o que isso traz, na prática, para a viagem interestelar? Muita coisa. Porque, ao contrário de outros conceitos como o Breakthrough Starshot, em que apenas uma mini-sonda deve ser acelerada, o propulsor Sunbeam também poderia acelerar sondas espaciais maiores. Os cientistas estimam uma carga útil de até 1000 quilos.
Isso corresponde aproximadamente à massa das sondas Voyager. Com isso, pela primeira vez, seriam possíveis missões científicas de verdade para outros sistemas estelares. Imagina só, em 40 a 50 anos, uma sonda espacial poderia chegar ao sistema Alpha Centauri e nos trazer as primeiras imagens de perto de Próxima B, o planeta parecido com a Terra que orbita uma anã vermelha por lá. A gente finalmente poderia descobrir se existe água líquida por lá e, quem sabe, até formas de vida extraterrestre. E isso provavelmente seria a maior descoberta de todos os tempos. Mas, como sempre, também tem um porém. Claro que ainda há vários desafios a serem superados antes que o primeiro motor Sunbeam possa ser lançado. O principal deles é o fornecimento de energia. Para gerar o feixe de elétrons, são necessárias quantidades enormes de eletricidade. De onde isso viria? Bem no meio do espaço? Os pesquisadores têm uma solução bastante engenhosa para isso: geradores termoelétricos que transformam um calor extremo próximo ao Sol em eletricidade. Basicamente, uma enorme usina solar no espaço. O estudo descreve assim conversores termônicos de alta temperatura, capazes de operar perto do Sol, poderiam desempenhar um papel crucial nesse processo. Esses sistemas estão sendo ativamente pesquisados e seu desenvolvimento é fundamental para a viabilidade da missão. No entanto, a tecnologia para isso ainda precisa ser desenvolvida. Afinal, estamos falando aqui de temperaturas de 2.500 graus. E outro desafio é o controle preciso do feixe de elétrons por distâncias tão enormes. Mesmo desvios minúsculos fariam com que o feixe errasse o alvo. Aqui, os cientistas apostam em tecnologia de ponta para o direcionamento do feixe, semelhante à utilizada em aceleradores de partículas. E por falar em aceleradores de partículas, o desenvolvimento do motor Sunbeam se beneficia enormemente dos avanços na física de altas energias. Instalações como o Large Hadron Collider do CERN revolucionaram nossa compreensão sobre feixes de partículas. Esse conhecimento agora está sendo aplicado na concepção do motor interestelar. Um belo exemplo de como a pesquisa fundamental pode levar a aplicações bem práticas e por que, no caso do CERN, nosso dinheiro de impostos está, excepcionalmente, até que bem investido. Mas vamos à pergunta mais importante: quando poderemos esperar o primeiro voo Sunbeam rumo às estrelas? Infelizmente, isso não vai acontecer tão rápido assim. O desenvolvimento de um sistema de propulsão completamente novo leva tempo. As estimativas mais otimistas falam de 20 a 30 anos até que um protótipo possa estar pronto para uso. E até lá, ainda há muito trabalho a ser feito. Por um lado, é preciso superar os desafios técnicos, e por outro, também é necessário garantir o financiamento para um projeto tão ambicioso. Afinal, estamos falando de custos na casa dos bilhões. Para isso, provavelmente várias agências espaciais e investidores privados terão que trabalhar juntos. Ou, caso vocês tenham alguns bilhões sobrando na conta poupança, afinal, os juros nem estão tão bons assim no momento. Mesmo assim, sou otimista de que poderemos tornar o motor Sunbeam uma realidade ainda em nossas vidas. Porque o conceito é simplesmente promissor demais para não ser levado adiante, não acham? Ele pode ser o avanço decisivo para a exploração interestelar. Não se esqueçam, há apenas 120 anos, a maioria das pessoas achava que aviões eram impossíveis. Hoje, voar ao redor do mundo é algo totalmente normal para nós. Quem sabe, talvez nossos netos um dia também viajem para outras estrelas com a mesma naturalidade. Com o motor Sunbeam, esse sonho pode realmente estar ao nosso alcance. O que vocês acham? Será que ainda vamos ver a primeira sonda interestelar? Ou a viagem para as estrelas vai continuar sendo só ficção científica para sempre? Escrevam suas opiniões nos comentários. Estou muito curioso para ver a discussão. De qualquer forma, o desenvolvimento do motor Sunbeam mostra mais uma vez do que o espírito inventivo humano é capaz. Não importa se daqui a algumas décadas realmente receberemos imagens de Alpha Centauri ou não. Só o fato de tentarmos expandir os limites do possível já nos faz avançar. E quem sabe quais tecnologias revolucionárias ainda surgirão como subproduto da pesquisa do Sunbeam. Assim como, no passado, a pesquisa para a missão Apollo levou a inúmeras inovações que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Desde a comunicação via satélite até materiais especialmente resistentes. Então, como vocês podem ver, a exploração espacial não é relevante só para alguns nerds do espaço como eu. Ela é um motor de inovação que impulsiona toda a nossa civilização. Por isso, acho tão importante que continuemos a trilhar novos caminhos com coragem, tanto no espaço quanto aqui na Terra. Incrível, né? Enquanto continuamos pesquisando nos limites da física, surgem possibilidades totalmente novas para a exploração do cosmos.
Talvez um dia a gente realmente encontre uma maneira de superar a velocidade da luz e viajar para sistemas estelares distantes. Até lá, fica a pergunta: a velocidade da luz é mesmo o limite definitivo? Pelo menos, as pesquisas mais recentes deixam espaço para dúvidas. Se vocês não quiserem perder nenhum avanço sobre esse tema no futuro, não se esqueçam de se inscrever no canal agora e ativar o sininho. Assim, vocês nunca mais vão perder um vídeo. E agora, vamos viajar na velocidade da luz até Chernobyl, porque no meu vídeo mais recente vamos dar uma olhada nos batiscafos. Quase ninguém sabe que, após o desastre nuclear, homens corajosos pairaram sobre o reator explodido em cápsulas pesadas de chumbo para realizar medições importantes. Uma história inacreditável que quase caiu no esquecimento. É só clicar no vídeo no canto superior direito para saber mais sobre isso. É realmente uma das histórias mais emocionantes sobre as quais já falei aqui no canal. Então não deixem de conferir. E se vocês clicarem no canto inferior esquerdo, podem se abastecer na minha loja espacial com planetas de pelúcia, meteoritos de verdade e meus livros. Cada pedido apoia muito meu trabalho e são os presentes de Páscoa perfeitos. No mais, eu diria que a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!